Quando falamos de jogos de PS2, na mente vem logo aqueles clássicos como Resident Evil 4, God of War, entre tantos outros. E é totalmente normal esses jogos serem lembrados, até porque o PS2 foi a casa de centenas de jogos incríveis. Mas a verdade é que muitos outros jogos incríveis não fizeram sucesso e muita gente não conheceu, seja porque passaram despercebidos ou porque caíram no esquecimento ao longo dos anos. E nesse vídeo te convido a conhecer ou relembrar comigo alguns desses jogos obscuros, desconhecidos e esquecidos que tem no PS2. E cara, são tantos jogos bons e divertidos que fico me perguntando às vezes por que muitos deles não fizeram sucesso. E de uma coisa eu sei, muitos desses jogos você nunca ouviu falar, então vem comigo conhecer eles e sem mais enrolação, bora começar! E bora começar falando de um jogo da franquia Fallout que eu tenho certeza que muita gente nem sonhava que existia esse jogo aqui no PS2. Tô falando do Fallout Brotherhood of Steel. Esse game aqui tem uma pegada diferente dos outros jogos da franquia, mas começando pela história, ele é ambientado no universo clássico de Fallout, um mundo devastado por uma guerra nuclear onde a sobrevivência é o foco principal. A gente controla um novo recruta na lendária Brotherhood of Steel, uma facção militar que tenta manter a ordem nesse caos radioativo. E a nossa missão aqui basicamente é acabar com uma ameaça crescente de um grupo de mutantes. E a história basicamente é essa, simples e direta. No gameplay ela é focada em combate direto, é basicamente um hack and slash. A gente explora diversos mapas, coleta itens e luta contra muitos e muitos inimigos, tanto no combate corpo a corpo como também usando uma infinidade de armas. E meu amigo, se tem uma coisa que não falta nesse jogo é a ação. A todo momento tem mutantes pra gente matar, então ele é mais voltado pra ação rápida, diferente dos outros jogos anteriores da série, onde o foco era mais no RPG complexo. No meu ponto de vista, Fallout Brotherhood of Steel é um bom jogo de ação. Mas você já conhecia esse jogo Fallout que foi esquecido no PS2? Eu mesmo nem sonhava que existia esse jogo aqui no PS2, mas me diz aí nos comentários, por favor. Mas outro jogo que ficou esquecido no PS2 foi o Dark Angel. E esse game foi recomendação do João, tamo junto meu irmão. Ele é baseado na famosa série de TV criada por James Cameron, onde a história segue a personagem Max Guevara, que é uma super soldada geneticamente modificada que tenta sobreviver em uma América pós-apocalíptica, enquanto tá buscando por respostas sobre seu passado sombrio. Durante essa jornada, o jogo segue como um beat 'em up, porque na maior parte do tempo, diria até que 90% do tempo do jogo, a gente tá descendo a porrada em vários inimigos. Os outros 10% a gente tá avançando pelos cenários para descer a porrada em mais inimigos. Basicamente é isso. Durante os combates, Max pode executar uma variedade de combos e movimentos especiais, e conforme a gente vai avançando no jogo, desbloqueia novas habilidades, o que dá uma sensação de progressão. Mas além dessa porradaria toda, tem até alguns momentos de stealth onde podemos chegar de mansinho e pegar os inimigos por trás, lá ele 1000 vezes. Mas de modo geral, o game é bem divertido. Tem algumas limitações e falhas, como a IA dos inimigos que são burras, e também a repetitividade pode atrapalhar um pouco. Mas a parte boa é que ele não é um jogo tão longo, eu acho que umas 3 horas já dá pra finalizar. Mas enfim, esse é um jogo divertido e cheio de ação e porradaria que eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar. O próximo jogo que você não conhece foi recomendado pelo The Place e o Diego Soares, tamo junto demais. É o game Dark Angel Vampire Apocalypse. E sim, ele tem o mesmo nome principal do jogo anterior, mas é totalmente diferente. Se liga só, aqui a história se passa em um mundo pós-apocalíptico onde vampiros dominaram a Terra. E a gente joga com Ana, uma guerreira que está determinada a lutar contra essas forças sombrias para poder salvar o mundo. Seguindo com uma perspectiva isométrica naquele estilo Diablo-like, no gameplay, Vampire Apocalypse é um RPG focado em ação numa pegada hack and slash, e segue aquela fórmula simples de explorar diversos locais, derrotar dezenas de inimigos e evoluir o personagem com novas habilidades e armas. As mecânicas de combate no game são bem simples, com ataques direto e uso de magias, e o sistema de progressão e customização de habilidades dá liberdade pra gente moldar o estilo do jogo. Mesmo não sendo um jogo revolucionário, acredito que ele oferece uma experiência legal e sólida pra quem curte esse estilo de jogo. E deixando bem claro, tá? Esse aqui não é nenhum super jogo de RPG, mas pra quem curte o gênero, não conhecia ele e tem curiosidade de conhecer, pode ser que ele te prenda por muitas horas, mesmo sendo de certa forma simples. Tô falando tanto da jogabilidade quanto dos gráficos e efeitos sonoros, então eu recomendo você jogar e conhecer e ver se ele te agrada. Mas vamos seguindo pro próximo jogo desconhecido?
Falando agora de um jogo de corrida, o Bruno Santos recomendou o game Destruction Derby Arenas, um jogo de corrida com combate veicular que muita gente pode ter esquecido ou nunca ter conhecido, mas beleza, cada corrida aqui é cheia de ação. O game coloca a gente em várias arenas cheias de obstáculos e adversários pronto para acabar com nossos carros. E o game usa um sistema de destruição que registra danos tanto visuais quanto mecânicos nos carros. Isso significa que quanto mais a gente bate, o carro vai desmontando e fica mais difícil de manter o controle do carro. O negócio aqui é realista, meu amigo, tá pensando o quê? O game conta com uma boa variedade de carros, tendo no total 25 carros, e também traz uma variedade de arenas e modos de jogo, onde cada um traz desafios diferentes, como as corridas normais de chegar em primeiro lugar, até modos só de colisão, onde o bicho realmente pega. É você acelerando, desviando, colidindo, pegando power-ups e tentando sobreviver o máximo possível. É bem doido e satisfatório esse modo de jogo. Sim, quase esqueci de falar, mas ele também tem modo multiplayer local. De modo geral, Destruction Derby Arenas é um bom jogo de corrida com combate veicular. É simples, direto e o mais importante, muito divertido. Então para aqueles que curtem corrida frenética e muita destruição, cara, esse jogo entrega exatamente o que promete: diversão e muito caos. Saindo dos gêneros clássicos de tiro, ação ou corrida, vamos falar de outro jogo simples, porém diferente, mas que entrega um bom desafio. O game Mercury Meltdown, que foi recomendado pelo Fábio Gomes, valeu demais. Esse game aqui mistura puzzles com elementos de plataformas e muita física envolvida. Basicamente, a gente controla uma bola de mercúrio, onde a gente precisa levar ela até o final de cada fase. Parece bem fácil, né? Só que, meu amigo, cada fase vai ficando muito mais difícil, com obstáculos, plataformas e puzzles mais complexos. Sem falar que a gotinha pode mudar e se deformar de acordo com o ambiente de cada fase, como por exemplo, se dividir em partes, grudar em superfícies, grudar em outras bolinhas que vamos encontrando no caminho ou simplesmente mudar de estado físico. Então, para resumir, é um jogo simples de aprender, mas bem desafiador depois de um tempo, viu? Pra ser sincero, eu nem sonhava que existia esse jogo no PS2 e particularmente gostei de ter conhecido. É um jogo desafiador, divertido e bem viciante. Recomendo se você curte o estilo. Indo pro próximo jogo desconhecido que talvez você não tenha jogado, vamos falar agora do Snoopy vs The Red Baron, que foi recomendação do Grão Lotus, tamo junto demais. Acredito que você conhece ou já deve ter visto o Snoopy em algum canto, seja pelos desenhos animados ou nas famosas tirinhas em quadrinhos do Charlie Brown, mas enfim, bora falar do game. Pra começar, só avisando que esse jogo conta com legendas em português, e Snoopy vs The Red Baron é basicamente um jogo de combate aéreo com uma pegada bem leve, divertida e frenética. A história é bem simples e direta. O Snoopy, em sua clássica fantasia de piloto de caça, parte para enfrentar o seu eterno rival, o Barão Vermelho, durante a Primeira Guerra Mundial. No gameplay, a gente no controle do Snoopy, vamos passando por diversas missões com objetivos variados, como escoltar aviões aliados, bombardear alvos inimigos, sabotagem em linhas inimigas e momentos de combate aéreo contra outros aviões e outros inimigos variados também. O jogo no geral não é complexo, então é perfeito para jogar relaxado e se divertir sem muitas complicações e perrengues, mas claro, né, ele traz uma ação frenética muito boa para deixar tudo mais divertido. E além do modo single player, ele também tem modo multiplayer local, que dá para ficar bem mais divertido jogando com alguém, porque também traz outras missões pro game. Enfim, esse é um jogo simples e divertido, mas que muita gente deixou passar. Os meus parceiros Jackson Ribeiro e o Ítalo Fernandes recomendaram o game Crime Life Gang Wars. Esse é um jogo que mistura muitas coisas parecidas com GTA San Andreas. Mundo aberto, porradaria, gangue, porradaria, tiroteio, muita porradaria, violência e sangue pra todo lado e muita porradaria. A história te coloca na pele de Trey, um cara que volta pra sua antiga vizinhança em Grand Central City depois de passar um tempo fora. Só que quando ele volta as coisas mudaram e quem comanda as ruas da cidade agora são as gangues. Então Trey se junta com a Roots, sua antiga gangue, e busca subir na hierarquia para dominar tudo novamente. O gameplay aqui e a jogabilidade é onde Crime Life se destaca. O sistema de combate corpo a corpo é bem brutal,
com combos, finalizações e até a possibilidade de usar objetos dos cenários como armas. Os tiroteios também são intensos com diversas opções de armas. Além disso, o jogo tem mecânicas bem legais, como um sistema de respeito que influencia a forma como os outros personagens interagem com você. Também tem uma variedade de missões principais e outros objetivos, como brigas de rua, pichações e até mesmo a possibilidade de recrutar novos membros para sua gangue. Então tem muita coisa legal para fazer nesse game. E cara, confesso que eu não tinha jogado ele ainda, mas me surpreendi, porque é bem divertido e realmente lembra muito o GTA San Andreas em alguns aspectos. Claro, né, não tem aquela qualidade diferenciada, mas mesmo assim é um bom jogo de gangue em mundo aberto. Mas você, já jogou o desconhecido Crime Life? Se sim, me diz aí nos comentários o que você acha dele, por favor. Mas beleza, bora falar do próximo jogo desconhecido. Agora é a vez da gente conhecer o Castlevania, ou como também é chamado, Spirits and Spells. Ele foi recomendação do André Arantes e do Steven, tamo junto demais. Castlevania é um jogo fofo e sombrio ao mesmo tempo. A gente tá no controle de duas crianças, Alicia e Greg, que se perdem em um mundo sombrio durante o Halloween, depois que todos os amigos deles são transformados em pedra por uma bruxa maligna. Agora a nossa missão é basicamente resgatar todos eles. Essa história é bem simples e direta, mas partindo pro gameplay, a gente alterna as fases jogando com Alicia e Greg. Alicia vestida de bruxinha tem habilidades mágicas, enquanto Greg vestido de capetinha é mais voltado pro combate corpo a corpo. O game também conta com muitos elementos de plataformas, pequenos puzzles e também coleta de itens. Não é nada tão complicado, porém em algumas partes o jogo parece que aumenta a dificuldade do nada e faz você morrer várias vezes por algo bem bestinha. E outra, um dos maiores desafios fica pelos próprios controles do game, que são um pouco travados e às vezes podem atrapalhar. Mas tirando isso, de modo geral, o gameplay é bem divertido e desafiador. Então Castlevania é um bom jogo de plataforma que ficou bem desconhecido. E mesmo com algumas falhinhas, é um título interessante que consegue fazer o básico, sendo um jogo divertido e desafiador em alguns momentos. O próximo jogo que ficou nas sombras foi o Rise of the Kassai. Esse game aqui foi recomendação do Wellington. Valeu pela participação, meu amigo. Rise of the Kassai é uma sequência e prequela do The Mark of Cree, que também já falei aqui na série na parte 14. Se quiser ver esse vídeo, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Mas continuando, aqui a gente acompanha os protagonistas Raul, Tati e mais alguns personagens em uma batalha contra uma antiga e sombria força conhecida como Kassai. A trama foca bastante no conflito entre o bem e o mal, usando uma mitologia própria e um mundo detalhado para contar essa história de vingança, guerra e sacrifício. Na parte do gameplay, Rise of the Kassai coloca a gente em diversas missões e no controle de diversos personagens, cada um com suas próprias habilidades e estilos de luta. Cada fase conta com muito combate. Cara, quase todo momento do game a gente tá descendo porrada em inimigo, isso é muito massa. E mesmo tendo esses gráficos parecidos com o desenho animado, cada combate, cara, é brutal demais. Sem esquecer de mencionar a mecânica de combate, que é baseada em um sistema de marcação de alvos, que são esses botões em cima dos inimigos, onde a gente pode enfrentar múltiplos inimigos ao mesmo tempo. Isso dá ao jogo um toque estratégico que, combinado com a brutalidade dos combates, cria uma experiência intensa, algo que já tinha no The Mark of Cree e aqueles só aperfeiçoaram. Sem dúvidas você deveria dar uma chance e conhecer o Rise of the Kassai e o The Mark of Cree. Claro, se curtir o gênero de ação e aventura com uma história bem interessante e envolvente, né? São jogos que infelizmente ficaram no esquecimento, mas sem dúvida alguma mereciam muito mais atenção, porque são ótimos jogos. E ainda falando de jogo esquecido, vamos falar do subestimado e esquecido Driver Parallel Lines. Quem lembrou dessa joia aqui foi meu parceiro Luciano HB do canal Conectando Games. Valeu demais, meu amigo. Se você nunca ouviu falar de Driver Parallel Lines, meu amigo, vem comigo porque você precisa conhecer e jogar esse game. Porque ele é um jogo de mundo aberto que faz parte da famosa franquia Driver, que começou lá no PS1. A história do jogo começa lá em 1978, quando a gente assume o papel de TK, mais conhecido como
como Agostinho Carrara. Meu amigo, é brincadeira, tá? Mas poxa, parece demais, velho. Mas continuando, ele é um jovem piloto de fuga que sonha em fazer seu nome no mundo do crime em Nova York. Tudo vai bem até ele ser traído por sua gangue e preso. E a reviravolta acontece quando 28 anos depois, DK sai da prisão com sede de vingança. E o jogo passa a se desenrolar em uma Nova York muito diferente daquela que ele conhecia. E o grande diferencial desse game é a vibe que ele passa de 1978 e 2006. Essa mudança estética e de atmosfera faz com que o jogo tenha um charme único, além de manter também a jogabilidade divertida com o passar do tempo. Mas beleza, bora falar do gameplay agora. O game conta com um mega mundo aberto baseado em Nova York e nos dá liberdade para explorar cada canto da cidade e também fazer a verdadeira bagunça pelas ruas, seja atirando em todo mundo ou sendo perseguido pela polícia. E diferente de outros jogos como um GTA, onde tem uma mistura de missões com vários estilos, aqui a maior parte das missões são focadas em dirigir veículos, seja fugindo da polícia, escoltando personagens ou no tiroteio frenético, atirando em inimigos. Então as missões misturam de furtivas para puro caos, mas na maior parte sendo focadas em dirigir veículos. Mas de modo geral, Driver Parallel Lines foi um jogo muito subestimado, infelizmente. Com os clássicos GTA no PS2, poucas pessoas queriam saber e jogar outros jogos de mundo aberto, isso é óbvio. Mas Driver Parallel Lines tem muito conteúdo e muita qualidade também, é um jogo de mundo aberto super divertido. Claro, ele tem várias falhas e uma delas é ser repetitivo em focar mais em dirigir veículos do que naquela ação. E outra, o combate a pé deixa muito a desejar, cara, sendo muito simples e básico. Mas mesmo com essas falhas, na minha humilde opinião, ele é um ótimo jogo de mundo aberto. É um clássico do PS2 que merece sempre ser lembrado. Mas meu amigo, outros jogos de PS2 que merecem ser lembrados você vai encontrar sabe onde? Nessa playlist aqui onde eu falo de mais outros jogos desconhecidos de PS2. Então clica aqui e vai lá maratonar porque cara, tem muito jogo massa, muito jogo esquecido, muito jogo desconhecido, injustiçado que você precisa jogar e pronto. Então clica aqui e vai lá conferir. Não esquece de comentar aí embaixo a sua opinião sobre esses jogos que eu falei nesse vídeo. Eu conto com o seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.